Com o passar dos anos, quando o catolicismo foi se tornando religião predominante na região, foram incorporadas algumas festas pagãs que tomaram caráter religioso e ajudavam a propagar a fé. Beleza, vamos então à frente. Por esse segmento do texto 3, o leitor toma conhecimento de que, então, com o passar dos anos, quando o catolicismo foi se tornando religião predominante na região, foram incorporadas algumas festas pagãs que tomaram caráter religioso e ajudavam a propagar a fé. Então essas festas pagãs, elas tomaram um caráter religioso e elas ajudavam a propagar a fé. Gostei disso aqui, hein? Então, por esse segmento, o leitor toma conhecimento de que a implantação do cristianismo resultou na extinção completa dos cultos pagãos. Vamos notar aqui. Ele falou, com o passar dos anos, quando o catolicismo foi se tornando religião predominante na região, foram incorporadas algumas festas pagãs. Que tomaram caráter religioso e ajudavam a propagar a fé. Aqui se está falando que houve extinção completa dos cultos pagãos? Não. Aqui se falou que a religião, o catolicismo foi se tornando religião predominante na região, não falou a totalidade, né? Foram incorporadas algumas festas pagãs que tomaram caráter religioso. Concorda comigo? Então, não há aqui a menção à extinção completa dos cultos pagãos. Letra B. A doutrina católica só veio a implantar-se de forma definitiva na região porque se aproveitou dos mitos conhecidos. Veja só o só, né? O advérbio só. O advérbio só ele é categórico. Veja que a doutrina católica só veio a implantar-se de forma definitiva na região, ele falou de ela se tornando religião predominante na região, e não implantação definitiva na região, porque se aproveitou dos mitos conhecidos. Ela se aproveitou das festas pagãs, que tomaram caráter religioso e ajudavam a propagar a fé. Não quer dizer que ela se aproveitou dos mitos conhecidos. Mitos não, das festas pagãs. Beleza? Ok, a ideia de a doutrina católica só veio implantar-se de forma definitiva com isso, né? O só também restringiu somente a isso. Também não cabe, tá? Aqui ele é mais generalista e falou que ele é predominante. Foram incorporadas algumas festas pagãs. Então, não transmite a ideia. Letra C. Alguns temas pagãos, olha só, alguns temas pagãos, algumas festas pagãs foram aproveitados, né? Então, olha, foram incorporadas algumas festas pagãs, alguns temas pagãos foram aproveitados pelo catolicismo porque ajudavam na propagação da fé cristã, que tornaram o caráter religioso e ajudavam a propagar a fé. Alternativa C é literal. Se você de repente estivesse na dúvida na alternativa B, lendo a alternativa C é literal. Concorda comigo? É ela correta. Letra D. O cristianismo trouxe religiosidade às festas juninas, que antes possuíam caráter meramente de diversão. Vamos aqui observar o seguinte, olha, com o passar dos anos, quando o catolicismo foi se tornando religião predominante na região, foram incorporadas algumas festas pagãs, que tomaram caráter religioso e ajudavam a propagar a fé. Aqui se fala que o cristianismo trouxe religiosidade às festas juninas, que antes possuíam caráter meramente de diversão. É uma informação que extrapola esse trecho do texto, falando então que o cristianismo trouxe religiosidade às festas juninas. Olha, Terror, ele falou que o catolicismo ele incorporou algumas festas pagãs, tá legal? Poderia incluir aí alguma relação com a festa junina, ok. E aí algumas festas pagãs tomaram caráter religioso. Veja que ele é mais generalista e não específico com a festa junina especificamente. Concorda comigo? Que antes, e onde nós temos isso no texto? Que antes possuíam um caráter meramente de diversão. Onde nós temos isso no texto? Nós não temos. Fora. As festas pagãs desapareceram do calendário, sendo completamente esquecidas. Ele falou algumas festas pagãs tomaram caráter religioso e ajudavam a propagar a fé. Então não falo que ela sumiu, elas sumiram completamente, correto? Por isso a alternativa C realmente é correta.